Boa tarde a todos, iniciando mais uma aula. Sobre função exponencial e aqui estão as respostas dos exercícios. No primeiro, havia sido dada a função y igual a 3 elevado a x para fazer o gráfico e responder a algumas perguntas. Então, montamos inicialmente a tabela, onde para a variável x, nós atribuímos os valores arbitrários. Normalmente, eu atribuo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, quando x for igual a menos 2, substituo aqui na função y igual a 3 elevado a x. Ficamos com y igual a 3 elevado a menos 2. Toda potência de expoente negativo é igual a uma fração, onde o numerador é 1 e o denominador é a potência com expoente positivo. Isso é igual a 1 sobre 9, fazendo a divisão, dá uma dízima periódica, 0,111. Então, como trabalhamos, não com esse valor de uma dízima periódica, assumimos para y o valor 0,1. Então, primeiro par ordenado, menos 2, 0,1. Quando x for igual a menos 1, substituímos na função x por menos 1, ficamos com y igual a 3 elevado a menos 1, que é igual a uma fração, onde o numerador é 1, e o denominador é a potência com expoente positivo. Ficamos com 1/3, que é igual a 0,3. Outra dízima periódica, e aí arredondamos, ou truncamos para 0,3. Segundo par ordenado, menos 1, 0,3. Quando x for 0, ficamos com y igual a 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 0,0 e 1, terceiro par ordenado. Quando x for igual a 1, temos y igual a 3 elevado a 1, que é igual a 3. 1 para x, 3 para y. O outro par ordenado. Quando x for igual a 2, temos y igual a 3 elevado a 2, que é igual a 9. 2 e 9, o par ordenado. O gráfico, então, iremos marcar os pontos que foram calculados na tabela anterior. Então, temos, quando x for menos 2, y é 0,1. Quando x for menos 1, y é 0,3. Quando x for igual a 0, y é 1. Quando x for igual a 1, y é 3. E quando x for igual a 2, y é 9. Percebam que à medida que o valor de x aumenta, a função também aumenta. Então, é uma função crescente. A função exponencial corta sempre o y, o eixo y, no valor 1, ou seja, no par ordenado 0, 1. Toda vez que o x for igual a 0, y é igual a 1, e é onde a função exponencial vai cortar o eixo y. E no eixo x, a função exponencial não corta este eixo, não intercepta o eixo x, se aproxima, mas não corta o eixo x. Aqui são as respostas que eu já apresentei no gráfico. A função é crescente, a interseção com y é 1 e não existe interseção com o eixo x. Na segunda função, y igual a 1/3 de x elevado a x, fazemos a mesma coisa, uma tabela, onde para a variável x atribuímos valores, como eu costumo fazer, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Na função y igual a 1/3 elevado a x, substituímos o valor de x por cada um destes valores que eu atribuí. Então, temos y igual a 1/3 elevado a menos 2. Para tornar este expoente positivo, nós invertemos a fração. De 1/3 passamos para 3 sobre 1. Então, nesse caso, invertemos também o sinal do expoente.
que passa a ser positivo. 3 dividido por 1 é 3, 3 elevado a 2 é igual a 9. Primeiro par ordenado, x igual a menos 2, y igual a 9. Quando x for igual a menos 1, substituímos na função y igual a 1/3 de x, que agora é igual a menos 1. Invertemos a fração de 1/3 para 3 sobre 1, invertemos o sinal do expoente de menos para mais. 3 dividido por 1 é 3, 3 elevado a 1 é 3. Segundo par ordenado, x igual a menos 1, y igual a 3. Quando x for zero, temos y igual a 1/3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Y vai ser igual a 1. 0 e 1. Quando x for 1, temos 1/3 elevado a 1, que é igual a 1 dividido por 3, 0,3. 0,3. Quando x for igual a 2, temos 1/3 elevado a 2. Ficamos com 1 sobre 9. Ficamos com o valor de 0,1. X é igual a 2 e y 0,1. Colocando estes pares ordenados aqui, no gráfico nós temos, quando x for igual a menos 2, y é 9. Quando x for menos 1, y é 3. Quando x for 0, y é 1. Quando x for 1, y é 0,3. Quando x for 2, y é 0,1. Percebam que à medida que o x aumenta, a função diminui. Então, ela é uma função decrescente. Observem também que a função exponencial, o gráfico, corta o eixo y em 1. Então, no par ordenado 0,1. São as coordenadas da interseção da função com o eixo y. E a função, o gráfico da função nunca vai cortar o eixo x. Se aproxima, mas não corta. Aqui estão as respostas que eu já falei anteriormente. A função é crescente, o eixo x é interceptado no valor 1 e não há interseção com o eixo x. Estas foram as respostas para as questões apresentadas na aula anterior. A todos uma boa tarde e até a próxima aula.